Bom, nesses momentos de crise, nesses momentos de perda de identidade nacional, nesses momentos em que aparecem fantasmas nublando o futuro do país como nação, mais que nunca tem que se trazer à tona aí aqueles vultos centrais na formação cultural do país, né? E um deles, sem sombra de dúvida, é Villa-Lobos. A obra de Villa-Lobos é portentosa. Villa-Lobos é talvez a maior referência brasileira cultural do século, conseguiu transformar a música dos rincões do país assim numa multiplicidade de ritmos, de instrumentos. Eu lembro logo que eu vim para São Paulo, eu estava de repórter ainda, eu ia fazer matérias de música. O pessoal de São Paulo tinha meio pé atrás com o Villa-Lobos, porque ele fez carreira no Rio. E eles falavam, não, aqui tem outros compositores que são formalmente mais precisos. Aqui, formalmente, o gênio do Villa-Lobos era uma explosão que se manifestava, reescreveu a história do violão no século, e agora está sendo uma biografia dele, uma biografia que foi escrita há tempos por um autor estrangeiro, e já foi traduzida, e nós vamos trazer aqui duas figuras centrais aí desse trabalho, que é o Paulo de Tarso Salles, que é o tradutor do livro, e o João Camareiro, que foi um consultor musical do livro aí. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Domingueira. Eu queria primeiro que o Paulo contasse um pouquinho a história desse livro e do autor, Paulo. Pois não. O autor é o Eero Tarasti, né? Com 2 Es no início, né? É um autor finlandês, um musicólogo e semiólogo finlandês. É um amigo pessoal meu, um professor na Universidade de Helsinki, na Finlândia. E ele esteve aqui no Brasil nos anos 70, em 76, para fazer um doutorado que era na área de antropologia. Ele era orientando do Lévi-Strauss. Opa! E ele veio para o Brasil tal, e ficou, época de ditadura, ele ficou assim, numa espécie de quarentena no Rio de Janeiro, aguardando uma autorização para poder... Ele, na verdade, não veio para pesquisar Villa-Lobos, ele veio para pesquisar os índios Suyá, na região do Xingu. E ele ficou aguardando essa autorização no Rio, e a autorização não veio. Depois de 8 meses, o general Smart de Araújo, que era o então presidente da FUNAI, alegou que havia um surto de influenza e que não seria possível permitir a entrada de pessoas naquela região. E diante disso, e já, bom, isso 8 meses depois, nesse meio tempo, o Tarasti desconfiou que alguma coisa estava errada e começou, ele já tinha um interesse pelo Villa-Lobos, que ele conheceu Anistela Chic e Luiz Heitor Correia de Azevedo em Paris, e ele, então, fez um plano B, que foi uma pesquisa bastante importante sobre Villa-Lobos, conheceu a Mindinha no Museu Villa-Lobos, levantou partituras, e nesse meio tempo, então, ele acabou, o plano B acabou virando o plano A, porque ele não conseguiu ir para o Xingu, né, e fez esse trabalho bastante importante sobre o Villa-Lobos, uma biografia muito completa, muito focada na produção musical do Villa-Lobos, né. Ele mesmo admite que ele não tinha os dados contextuais em tão pouco tempo de Brasil para poder entender toda a complexidade que é o Brasil e o Villa-Lobos nesse papel, né? E ele dedicou, então, todo o foco desse trabalho, dessa biografia, na produção musical, analisando vários tipos, vários gêneros da produção musical do Villa-Lobos. Nesse livro, e a produção musical do Villa-Lobos, o que te trouxe de novidades sobre o gênio Villa-Lobos? É na produção de violão? O que aparece mais nitidamente? Encontrei isso na internet nesse livro, Criminal. Isso é um pouquinho que deu... Deixa eu edito depois. Mas, Camareiro, nesse levantamento desse livro sobre a obra musical de Villa-Lobos, qual que é o destaque maior? O que você aprendeu de novidade aí em relação ao mestre Villa-Lobos? Bom, a verdade é que eu aprendi tudo que eu não sabia. A verdade é que eu acho que a gente tem uma deficiência nesse sentido, e inclusive essa é uma grande contribuição do professor Paulo. Você falou no começo ali que eu fui responsável. Na verdade, não fui responsável por nada, só através da grande Elodie Boni, que é uma amiga em comum, eu entrei em contato com o Paulo, ele apresentou alguns projetos, algumas ideias, e trouxe esse livro, que é uma obra-prima que eu não conhecia, e que eu fui acompanhando junto dele a tradução.
E, na verdade, eu acho que a gente tem uma deficiência nesse sentido, né, de documentação, de preservação de memória. Então, esse livro, ele cumpre um papel, ao mesmo tempo que, uma coisa que eu acho muito interessante, e aí o Paulo pode me ajudar nisso, aí é uma observação pessoal, mas o Eero Tarasti é um grande mestre da semiologia, né? Então eu acho que tem uma visão muito ampla dele, não só como uma figura revolucionária da música, né? Mas, de certa maneira, eu fiquei com a impressão de como transparece, como ele faz transparecer, como ele explica essa transparência da personalidade do Villa-Lobos na música, assim. Então eu acho que é um tratado, eu acho que é uma surpresa do começo ao fim, assim, apesar da gente saber por alto a história do Villa, é muito legal saber de pormenores enfim, conhecer um pouco mais de perto a cabeça desse gênio, assim, que eu acho que o Tarasti teve uma visão tão profunda, né, não só uma coisa musical, nem aquela coisa de superficial dentro do tempo, né, mas ele como um ser humano, assim, então eu acho que... Então, só para entender, o autor era antropólogo, que você falou, Paulo? Ele é semiótico, mas ele estava fazendo um estudo de antropologia. Ele vinha estudar umas flautas dos índios Suyá e tal, e fazer uma leitura semiótica disso e tal. Era esse o projeto original dele, né? O plano A era esse. O Tati vai ficar louco com isso aí. Com certeza. Eu acho que isso é um ponto central, assim, né, Paulo? Essa visão dele sobre o homem, né? Sobre o contexto, enfim, eu acho que não é só... Ele conseguiu trazer uma interpretação diferente das relações do Villa-Lobos com a música nativa, por exemplo, a música indígena? Sem dúvida, ele traz um pouco disso, mas ele faz primordialmente uma leitura muito ampla da inserção do Villa-Lobos na América Latina, né? Comparando com compositores argentinos, uruguaios, venezuelanos, bolivianos, mexicanos, né? Ele faz uma leitura muito importante e intertextual do Villa-Lobos com essa produção latino-americana, né? Com Rinasteira, Carlos Chaves, né? Faz uma leitura assim, absurdamente inesperada com a literatura brasileira também, né? Então ele enxerga as conexões entre Villa-Lobos e Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Graça Aranha, Jorge Amado. Ele convoca um repertório de citações, de relações intertextuais assim, muito impressionante, né? E que dá uma dimensão bastante ampla para a biografia desse Villa-Lobos, que ele faz com esse olhar de uma alteridade total, né? Ele é um cara que vem da Finlândia, imagina, né? Um país num outro contexto completamente diferente do nosso, né? Diga-se de passagem, inclusive, fronteiriço com a União Soviética da época, que talvez até tenha deixado a cisma dos generais aí, que quiseram impedir essa possível contaminação comunista, né, entre os indígenas, né? Então ele traz uma visão assim completamente isenta também de certos preconceitos que o Villa-Lobos sofreu por essa vinculação com o Vargas. Ele faz uma leitura bastante interessante e isenta dessas coisas, né? Paulo, pegando o começo do Villa-Lobos, ele como instrumentista, até a descoberta da Amazônia, que ele folclorizava um pouquinho também quando ele vai para a França, né? Como é que é esse início de Villa-Lobos? Ele já estava ligado às raízes populares do choro, tudo, ou é o passo seguinte? A história do Villa-Lobos é muito tortuosa assim, nesse começo de carreira dele, né? Eu acho que ele custou a virar Villa-Lobos, né? E isso foi uma coisa muito interessante, porque ele era de uma família pequena burguesa, o pai era bibliotecário, né? E o pai morreu prematuramente, ele ficou órfão de pai, a mãe teve dificuldades financeiras para sustentar os 8 filhos, né, da família, e começou até a lavar pratos na confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro, a mãe. Então eles tiveram uma abrupta queda de status social, né? E nessa condição o Villa-Lobos se aproximou dos músicos populares que ele provavelmente não se aproximaria se o pai estivesse vivo, né? Então ele se tornou, assim, na adolescência, ele tinha 11, 12 anos quando o pai morreu, ele se tornou um adolescente que frequentava e aprendeu a tocar violão nas rodas de choro,
com os bambas mesmo, né? Com Pixinguinha, com Donga, com João da Baiana, com Quincas Laranjeira, com essa turma, né? E então ele é um caso sui generis na história da música brasileira de concerto, música erudita brasileira, porque ele transpôs essa barreira, né? Não é um músico de conservatório que também aprendeu a tocar música popular. Ele é um músico que teve uma formação popular primordial, né? E cruzou essa barreira e trouxe depois isso para a música brasileira. Depois ele se casou com uma pianista, a Lucília Guimarães, né, que era uma concertista e tal, e ela tirou ele da vida boêmia, aquela coisa, né, quer dizer, colocou ele nos eixos, né. Agora, tinha um crítico no Rio que era terrível contra ele, acho que Oscar Guanabarino, não, como é que chamava, gente? Ele mesmo, Oscar Guanabarino. Guanabarino, né? Língua ferina. O Oscar Guanabarino falou mal do Pixinguinha, né? Uma pessoa consegue falar mal do Pixinguinha, né? Esse é bom. Esse conseguiu encontrar pelo em ovo mesmo, né? Então, e o Oscar Guanabarino era um inimigo ferrenho do Villa-Lobos, criticava o modernismo do Villa-Lobos, né? O Oscar Guanabarino era um crítico extremamente conservador, parece que era até um pianista competente e tal, né? Mas era muito conservador. Aquele cara que passou de Brahms para ele já era loucura, né? E assim, metia o pau no Villa-Lobos, ele escreveu páginas para definir o termo cabotino aplicado ao Villa-Lobos, né? Então... Esse gênio é muito vaidoso. Se você fosse medíocre, que você devia recuperar. Em 22, você já tinha um Villa-Lobos formado na semana de 22, ou a semana de 22 abre novos horizontes para ele também? Abre horizontes, mas eu acredito que menos horizontes em sentido da formação, porque ele já era um fera em 22, ele já tinha, inclusive, feito um contato com o Arthur Rubinstein, que era um pianista polonês, que abriu as portas para ele, e o Rubinstein trouxe uma coisa importante, porque o Villa-Lobos tinha o contato da galera do choro, do pessoal dos chorões e tal. O Arthur Rubinstein trouxe para ele esse contato importante dos mecenas cariocas, da família Guinle, né, das famílias importantes do Rio de Janeiro e de São Paulo, né, do pessoal os barões do café, aquela coisa, mas essa vertente mais de uma faceta mais modernista desses barões, né? E eles patrocinaram o Villa-Lobos. Então, a grande, vamos assim, o principal aspecto, talvez, da semana de 22, seja esses contatos importantes com a elite brasileira que o Villa-Lobos conseguiu fazer, abrir as portas desses salões, né? E não só as portas, mas as carteiras também, né? Que permitiram financiar o Villa-Lobos nessa aventura para Paris, né? Ô, Camareiro, tem um episódio que é muito relatado aí, que é o encontro dele com Segovia em Paris, que ele teria arrancado o violão da mão do Segovia para tocar para o Segovia. O livro conta esse episódio, não? Ih, travou. Caiu. Então, Paulo, como é que é esse episódio? É relatado aí no livro, não? É relatado também, né? O Tarati fez muito contato com o Turíbio Santos, com esses grandes músicos aí que estão envolvidos com a história do Villa-Lobos, o Arnaldo Estrela, o Turíbio Santos, e o Turíbio Santos fez um relato, né? Que ele reproduz no livro dele, né? Que é fantástico, né? Tem duas histórias, né? A história do encontro do Segovia com o Villa-Lobos pelo ponto de vista do Segovia, que fala em uma linguagem poética de um jovem de olhos ardentes, cabelos revoltos, e que não tocava bem o violão, mas que com alguma dificuldade mostrou para ele algumas coisas, e ele achou aquilo genial. E a história contada do ponto de vista do Villa-Lobos, que fala que o Segovia era uma almofadinha que estava lá dando em cima das meninas numa festa, e ele chega, tomou o violão das mãos do Segovia e mostrou para ele como é que se tocava o verdadeiro violão. Então tem essa fanfarronada aí dos dois lados, né? Muito interessante. Olha só, eita vida, viu? Vem cá, do ponto de vista do piano, tem uma avaliação da relevância da obra do Villa-Lobos para piano? Porque para violão é indiscutível que é um dos autores do século, né? Para piano, tem alguma avaliação? Tem, e é muito curioso, porque, por exemplo, o Villa-Lobos tocava o violoncelo, que era o instrumento com que ele tocou em orquestras e tal, e o violão, que é um instrumento que ele tocava, chegou a tocar profissionalmente, mas ele gravou um disco, inclusive, não sei se você deve conhecer, né? Que ele toca os choros número 1.
e o Prelúdio, o Chorus 1 e o Prelúdio 1. E ele toca assim muito bem, né? Ele poderia entrar em estúdio e fazer disco a qualquer momento, né? Mas ele não tocava em público o violão, né? Mas, enfim, e é curioso, porque a obra para piano dele é muito maior que a obra para violão em termos de quantidade, né? A obra de violão é relativamente pequena, até porque o instrumento era meio marginalizado, não tinha uma estrada aberta, né? A batalha para firmar o violão como um instrumento assim solista era muito árdua, né? Mas como pianista ele aprendeu a tocar piano com a primeira esposa, com a Lucília Guimarães, que era uma grande professora de piano e pianista, né? E escreveu uma obra imensa, né? E extremamente importante. E o Tarasti faz análises muito extensas de obras, análises bem detalhadas, né? De obras como o Rude Poema. Suítes Pro do Bebê número 1, número 2, né? Ele analisa isso em bastante detalhe, traz essas partituras, faz o leitor se sentir assim, com vontade de escutar essas peças. Esse é um aspecto muito interessante do livro. Camareiro, Luiz, desculpa. Dos estudos e dos prelúdios do Villa-Lobos para a história do violão. Claro, eu acho que o professor Paulo acabou respondendo a história do Segovia com Villa, que eles contam, inclusive, um monte de detalhe que eu não sabia, que cita a ocasião, o nome das pessoas, né? Mas, enfim, bom, a relevância da obra do Villa para violão é absolutamente indiscutível, assim, tem um antes e um depois, né? Eu acho que o violão moderno se apoia muito na obra do Villa, especialmente no que diz respeito aos estudos, né? Eu acho que uma grande virtude de um compositor assim como ele é conseguir traduzir tanta linguagem tão profunda como a da música brasileira que ele assimilou e traduzir isso para um instrumento de uma maneira idiomática já é uma coisa muito complexa, né? Então, isso que eu queria perguntar para você, aqueles sons que ele tira nos estudos, ele que burila aquilo. Exato, ele assim, eu fora os recursos estilísticos, né, que ele meio que inaugura para o violão, de certa maneira, até no livro tem essa passagem na história de quando ele encontra o Segovia, o professor Paulo, você me corrija se eu estiver errado, que o Segovia diz que ele não toca a música dele porque usava mindinho, né, e aí o Villa diz, então corta o mindinho fora, né, uma história toda enfim, cômica. Mas o Villa inaugura alguns recursos estilísticos, assim. Eu acho que essa coisa dos acordes repetidos.
Muitas coisas que são violonísticas que ainda não tinham sido tiradas do violão, sabe? Tocar a obra do Vila para violão é uma coisa extremamente prazerosa, porque ela é muito violonística, o violão fica grande quando você toca a música do Vila. E eu acho que ela naturalmente tem uma sofisticação tão grande que mesmo a pessoa que não tenha tanto recurso interpretativo ou tanta profundidade vai acabar uma coisa, sempre tem muita coisa acontecendo. E ele requer uma certa profundidade interpretativa, né? E, enfim, eu acho que ele traduz muito da música brasileira, assim, como um todo, né? Dessa música que ele veio nessa obra. O Prelúdio 1, aquele Mi menor, ele faz aquela voz, aquela melodia na região mais grave, e os acordes repetidos embaixo. Aquilo ali parece uma seresta, né?
e é homenagem ao sertanejo, né? Na segunda parte ele emula uma viola caipira, ele repete uma corda solta, que ele se solta e vai dobrando. Então, se você... O Segovia também falava uma coisa que eu acho incrível, que ele dizia que o violão é como você olhar uma orquestra com uma luneta ao contrário, assim, é uma orquestra, né, olhando ao contrário. E, curiosamente, quando o Segovia fala isso, se não me engano está no documentário dele chamado Los Olivales, ele cita o Prelúdio 1 do Villa, e aí ele fala, olha aqui, o violão, olha o cello, aí ele faz... Aí ele faz metais e tal, e vai emulando. Eu acho que o Villa, mais do que nenhum compositor até então, descortinou isso, não só esses recursos de colorido para o violão, porque a música dele demanda isso, mas recursos estilísticos também que vieram depois com compositores mais modernos depois dele. Então, eu tenho uma grande curiosidade sobre as relações Segovia e Villa-Lobos. Tem também uma correspondência do Segovia com algum interlocutor do Uruguai, em que ele fala da selvageria do Villa-Lobos e não é como se fosse uma coisa boa. Eram dois gênios que tinham inveja um do outro? Como é que é isso aí? Como que aparece no livro, Paulo? Bom, o livro não chega a abordar essa questão, né? O Segovia se correspondeu provavelmente com o Abel Carlevaro, né? Ah, sim. Professor uruguaio. Eu até fui aluno de violão do Abel Carlevaro. E eles trocaram alguma correspondência, inclusive assim, até meio ambígua, porque nessas correspondências, às vezes, o Segovia falava mal do Villa-Lobos, né? Mas assim, oficialmente eles falavam muito bem e tal. Então, você pega o prefácio dos dois estudos, o Segovia elogia e tal. Mas com o Carlevaro, em alguns momentos, o Segovia fala mal alguma outra coisa ou outra, né? E é sintomático até que o Segovia nunca gravou a integral dos 12 estudos, né? E boa parte, esses estudos até foram gravados pela primeira vez pelo Julian Breen, né, o violonista inglês, né? Turíbio gravou também. Desculpa? O Turíbio não gravou também? Turíbio também gravou, fez uma estreia em concerto aqui, né? Que foi muito importante e tal, né? Mas você foi aluno do Carlevaro, então? Eu morei na Argentina uns 8 meses lá e fiz aula com ele diariamente, e ele é uma pessoa gentilíssima, nunca me cobrou um tostão, assim, foi brincando, mas ele morava na Argentina ou no Uruguai? Na época que eu conheci, ele estava morando na Argentina. E fiquei lá 8 meses, né? E ele me tratou assim com muita gentileza, foi assim o paizão, assim. Dele é de reputação internacional, né? Sim. Ele também um dos pais da técnica moderna, né, do violão. Sim. É um cara importantíssimo. Paulo, tem uma história também do Segovia se correspondendo com o Manuel Ponce, né, aquele compositor mexicano, e se me estiver errado, uma história essa também, que o Segovia encomendava a música para o Ponce e eles trocavam correspondência, né? Muda aqui, faz ali. E numa dessas eles falam sobre o Villa e o Segovia também diminui, ridiculariza, assim, fala, não, você vê, ele fez uma peça assim, assado, falando, se não me engano, do Prelúdio 3, que tem uma introdução
toda estilística e depois ele tenta imitar um bar meia boca, assim, ele dá uma lambada, assim, né? Então é engraçado essa relação, assim.
assim, né, de amor e ódio dele. Né? Morde e assopra, né? É que quando você põe dois gênios cara a cara assim, e o gênio, a única coisa que ele tem inveja é de outro gênio, né? Então ficam dois ranhetas. E de certa maneira, eu não sei se vocês concordam também, mas eu acho que o Segovia tinha as pessoas que ele comissionava, que compunham mais para ele, que ele pedia, nunca foram esses compositores assim, time AAA, né? Sei lá, tirando o Rodrigo, talvez, ou o Vila, que dedicou coisas para ele, né? Mas o Torruba, por exemplo, né? O próprio Ponce, talvez, né? Que foi um grande compositor, mas eu não sei se isso influenciava essa relação que ele tinha, talvez essa inveja, né? Do Vila, ou alguma coisa assim. Aí já são suposições, mas eu vi o Fábio Zanon fazer uma análise sobre isso, sobre o Segovia sempre ter esses compositores meio que debaixo da asa dele. E a impressão que eu tenho é que o Vila talvez nunca nem tenha querido ficar debaixo dessa asa, né? Ele estava assim, ó, estamos aqui, os estudos, eu vou compor desse jeito e quem quiser... O Turibio me deu uma entrevista também contando o contato dele com o Segovia, que o Segovia também muito truculento e o Turibio respondeu com ênfase lá, e o Segovia gostou, no caso aí do Turibio aí, né? Bem europeu, né? E o Vila, orquestrador. Muita gente critica, eu tenho aquela coleção dele, ele regendo as peças dele aí, muita gente critica. Como é que chamava o paulista aqui, que era apresentado como o rival dele aqui, o cara que... Guarnieri, Camargo Guarnieri? Guarnieri. Logo que eu vim para São Paulo, eu só falei, não, Guarnieri que é perfeito. Daí, quando o Guarnieri já tinha morrido, eu fui entrevistar a viúva dele, né? Eu falei, o que o maestro Guarnieri falava aí dessa competição com o Vila Lobos? Eu falei, achava a coisa mais ridícula do mundo. O Vila Lobos é gênio. Mas eu não sei como é que é agora, mas a música erudita de São Paulo nos anos 70 era muito provinciana, né, Paulo? Sim, sim. Bom, essa coisa do Vila Lobos orquestrador é muito interessante. Tem todo... evidentemente, o Vila Lobos ele representa uma espécie de uma Macunaíma da música, né? Então ele agrega tudo que é o aspecto mais exótico, mais assim extravagante, né? E ele ao mesmo tempo que ele é considerado um símbolo do Brasil, esse símbolo também é carregado com algumas deficiências que são atribuídas a ele, sejam elas justas ou não, né? Mas, enfim, são. E essa coisa da orquestração é muito interessante, porque tem uma entrevista de um compositor francês importante no século XX, que é o Olivier Messiaen, né, que foi professor do Pierre Boulez, professor do Stockhausen, etc., né? E tem uma entrevista com o Pierre Boulez, com o Olivier Messiaen, absolutamente isenta essa entrevista, feita por um outro francês, perguntando para ele quais são as grandes influências dele como orquestrador. E ele responde assim, olha, você provavelmente como francês que deve estar esperando que eu responda a Ravel, mas eu vou responder uma coisa inesperada. A minha grande influência como orquestrador foi o Vila Lobos.
Ah, que era o Messiaen falando isso? Mandou isso, a Messiaen mandou essa. E ele tem 2 livros, um tratado de ornitologia, ritmo e alguma outra coisa, agora se fugiu o nome, né? Mas ele tem que é um livro gigantesco que ele escreveu, que tem o capítulo inicial ele fala que é aprender os ritmos minerais com o Villa-Lobos, né? Que é aquela coisa da melodia das montanhas que o Villa-Lobos fazia, que o Villa-Lobos ele pegava um papel quadriculado, uma foto, copiava a foto e desenhava o contorno numa montanha. Ele fez isso com Pão de Açúcar. A Sinfonia 6 dele é com isso, com essa técnica. E o Messiaen, nesse tratado de ornitologia e ritmo, ele fala, olha, aprendi essa técnica dos ritmos minerais com o Villa-Lobos, né? Então, o Villa-Lobos tinha defensores de peso, assim, né? Gente que apreciava muito as inovações. Eu não entendi. Que ele fazia, né? Ele pegava a sombra de uma montanha e ia compondo, utilizando visualmente a montanha? Como é que é? Eu não entendi. Ele pegava uma fotografia da montanha, pegava um papel vegetal e desenhava o contorno dessa montanha. Suponha a Serra dos Órgãos, Serra da Piedade, o Corcovado, Pão de Açúcar e tal. Aí ele botava isso num papel quadriculado, né, um papel milimetrado, e nesse papel milimetrado na coluna, deixa eu aparecer a minha mão aqui na tela, na coluna da esquerda, o eixo X, né, fazendo um Descartes básico aqui, né, no eixo X ele fazia as notas, né, então ele pegava a escala cromática, Lá sustenido, Si, Dó sustenido, etc., fazia todas as notas da escala aqui, e no eixo Y, né, esse aqui é o Y, esse aqui é o X. No eixo X, ele fazia. Eu estou aqui para tentando enquadrar minha mão na câmera, até troquei o horizontal. Vertical e horizontal. Exato. E no horizontal, ele fazia o ritmo, né? Então cada quadradinho seria uma colcheia. E aí ele botava lá o desenho da montanha, o contorno da montanha, e aí ele construía a melodia com isso. Olha só, rapaz. Então a Sinfonia 6 dele, por exemplo, que é de 1944, é feita com essa técnica. No primeiro movimento tem lá o... A melodia do Corcovado, a melodia do Pão de Açúcar, a melodia da Serra dos Órgãos, a melodia da Serra da Piedade, né? É muito interessante esse trabalho dele, né? E o Messiaen fez uma sinfonia parecida com as montanhas Dauphine. Eu tenho o Dauphine porque eu me lembro disso porque tinha o Gordini aí, o Renault Dauphine, né? Tinha o Dauphine lá atrás. Então, o Messiaen fez talvez o Messiaen tivesse um Gordini, sei lá o quê, mas ele usou o contorno da montanha Dauphine para fazer a sinfonia dele também, né? Então, e ele nos anos 70, o apelido do Dauphine era Leite Glória. Desmancha sem bater. Eu sei. Meu pai teve um Dauphine desse, ele era... Não podia nem olhar muito fixo que amassava. É verdade. Então, tem um outro Villa-Lobos aí que é... Eu conheço poucas peças dele aí nesse sentido, que é o dos coros. Sim. O das vozes humanas aí, que também ele tem uma produção vasta. Eu conheço aquela clássica dele, que todo coral canta aí, que é Anhangaço fugiu, manhã de sol. Ele tem uma produção mais vasta para coral? Enorme, assim, né? Ele tem tanto uma produção assim para concerto, né? Para coros profissionais, quanto produção didática, né? Que isso foi do período da época do canto orfeônico, que ele fez várias canções folclóricas e arranjos e tal, né? Mas ele também tem obras importantes. O Choros número 3, por exemplo, dele, é para coro masculino, né? E com a opção de usar um reforço com um quarteto de metais junto. E é uma obra assim que tem timbres e recursos onomatopaicos, né? Então, eles fazem
tem um trecho muito bonitinho que é o pica-pau, o pica-pau, pica-pau, né? E como se fosse o som do pássaro bicando a árvore, né? Então ele tem coisas assim muito criativas, né, explorando as vozes humanas, assim, né? E as canções infantis dele? A Samba Azul, ele tem uma coleção enorme de peças, que é o Guia Prático, em que ele coletou e recolheu, com a ajuda de outros pesquisadores também, várias melodias folclóricas, né? E fez harmonizações para coro, fez harmonizações para piano, né? Então produziu um vasto, assim, digamos, ele construiu, de certa forma, e preservou um vasto repertório de tradições folclóricas musicais brasileiras de várias regiões do país, né? E nesse Guia Prático tem lá melodias assim importantíssimas, né? O Ciranda Cirandinha, Carneirinho Carneirão. Essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Nessa rua tem um bosque que se chama Solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem.
várias outras obras que, se ainda hoje estão preservadas, são devidas a esse trabalho, né? É até triste, porque às vezes eu pego alunos em projetos que eu atendo, projetos sociais e tal, e eu vejo crianças e adolescentes que não sabem, por exemplo, que o samba lelê a criança nunca ouviu, né? Então é algo que, infelizmente, tudo que o Vila Lobos construiu foi destruído aí nas últimas décadas, né? E agora está sendo, infelizmente, cada vez pior, né? Nesses últimos... Ô, João, quem que você diria que foram os grandes intérpretes do Vila Lobos, entre violonistas nacionais e internacionais? O que você recomendaria numa discografia do violão de Vila Lobos? Olha, eu, como bom segoviano que sou, recomendo Segovia, acho sempre muito bonito, muito especial ele tocando. Eu sei que tem gente que tem muita ressalva com ele, mas eu acho que ele é um grande intérprete, antes de mais nada. O Julian Brim tocando Vila Lobos é muito interessante, eu gosto bastante. Esses acho que seriam os dois internacionais que eu recomendaria. Aqui no Brasil, para mim, uma das leituras definitivas assim, da obra do Vila é do Fábio Zara. Sim. Gosto também da leitura dos irmãos Assad, né? Eles fizeram um disco tocando a obra do Vila, revezando, né, naturalmente. Apesar do Sérgio ter me dito que eles tiveram que fazer esse disco correndo, que, enfim, gostariam de ter feito com mais calma, mas é um grande disco, muito bem tocado. Algumas coisas dos irmãos Abreu tocando, Sérgio Abreu tocando. Eu não sei se isso tudo está disponibilizado, mas tem umas gravações deles estudando, assim, caseiras. Tem alguma coisa no YouTube, acho que do Sérgio tocando, que é muito especial. E também um pouco fora
da obra dele para violão, mas da obra do Vila mesmo, eu gosto muito do Dulce Queira Lima tocando, especialmente um disco deles chamado The Art of Dulce Queira Lima. Eles gravaram A Lenda do Caboclo e gravaram as Baquianas 4, né, que é aquela mais famosa. Se não me engano é a 4, né, Paulo? Que tem aquela... É a 4, é. E eles gravaram a suíte toda. E o arranjo é maravilhoso, incrível, deslumbrante, uma redução maravilhosa, muito colorido, muito bem executado, um som de violão muito bonito. Então acho que são as recomendações. Tem algumas outras leituras interessantes assim do Vila. Por exemplo, o Conjunto Época de Ouro gravou o Choro número 1, né, para violão, gravou com o regional. Se não me engano, o Del Riano Bandolim, com o Dino Sete Cordas, o Jorginho do Pandeiro. Então é uma leitura mais chorona, por assim dizer, dos choros do Vila, né? Então, um dos pontos relevantes dele, assim, nos choros dele, nas canções dele, quais são os choros principais que ele vai buscar nos chorões, na influência dos chorões do Rio de Janeiro? O pessoal fala em plágio, obviamente não é plágio, mas quem são as inspirações dele nas composições? Ele falava muito do João Pernambuco como o bar brasileiro, né? Sim, você sabe que essa história de plágio, uma vez eu ouvi o Cristóvão Bastos falar um negócio maravilhoso, que estavam querendo se mal do Tom Jobim, estavam falhando, não, porque o Tom isso, porque o Tom aquilo, e quieto, não, porque ele, né, e aquela história de plágio, porque, pô, ele teve muita influência, né, do Debussy, porque o Ravel, porque não sei o quê, e aí o Cristóvão virou e falou, pô, ainda bem, né, que bom. Que bom que ele teve essa influência. Eu acho que nesse caso é o mesmo, assim. Claro, que coisa maravilhosa, né? Porque eu acho que assim, o professor Paulo também. Né? Exatamente. O professor Paulo me corrija se eu falar alguma besteira, mas eu acho que ele tem muita. Para mim, os mais nítidos que aparecem são Anacleto de Medeiros, né? Ele gostava muito daquele tema do Iara, né? Do Raso do Coração, que aparece, né? Tem algumas coisas dele. Eu acho que ele tinha essa ligação muito forte com a Seresta, com esse violão celeste, boêmio, né, esse violão do choro. O próprio Prelúdio 4 cita isso, né, aquele começo. É uma coisa bem João Pernambuco, né? Então, eu acho que isso é só benéfico, na verdade. Ele tinha essas sacadas melódicas fantásticas, mas dá para dizer que ele teve uma obra vasta aí na canção brasileira especificamente, ou foram apenas algumas das músicas dele que colocaram letras? Porque ele é um melodista extraordinário também, né? Um lírico de primeiríssima, né? Mas o conceito da canção brasileira, que você tem Valdemar Henrique, você tem antes Carlos Gomes, você tem depois até o Tom Jobim, ele chega a fazer parte desse clube, não? Com certeza, o Villa-Lobos é um pilar da canção brasileira, né? O Cláudio Santoro até, quando faz uma parceria com o Vinícius de Moraes, né? Uma das missões deles era, isso foi um pouquinho antes da Bossa Nova, nos anos 50 e tal,
ele faz as canções de amor, né? E uma das metas era dar continuidade ao projeto do Villa-Lobos como cancionista, né? E o Villa-Lobos tem canções maravilhosas, Serestas, ele tem canções, 3 canções indígenas, canções sobre temas brasileiros, epigramas irônicos e sentimentais. Que silêncio enorme! Ele tem vários ciclos, várias coleções de canções, né? E nos anos 50 ele compôs uma coisa muito interessante, que é um samba clássico, que é uma paródia de samba enredo, com letra do próprio Villa-Lobos, né? Que é uma outra peça interessantíssima. Uma peça interessante. Ana Pequena chegou a gravar isso. Ano que vem tem um evento primordial, que é o centenário da Semana de Arte Moderna, né, que é em fevereiro, né? Esse evento é crucial, né? Eu acho que é um evento assim decisivo para as artes brasileiras em todos os seus campos: literatura, pintura, escultura, música, dança, teatro, tudo, né? E o Villa-Lobos foi o único compositor brasileiro presente na Semana de Arte Moderna. Então isso vai ser um evento importantíssimo. Mas a gente tem coisas recentes. A OSESP lançou recentemente uma integral com as sinfonias do Villa-Lobos.